Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura do livro de Josué, aqui na Bíblia BKJ 1611, com estudo Roman. Vamos lá. Hoje, capítulo 2, deixa eu colocar a mão aqui para ficar mais fácil de eu conseguir ler aqui. Raabe e os espiões. E Josué, o filho de Num, enviou desde Sitim 2 homens para espionarem secretamente, dizendo: Ide e olhai a terra e Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali se alojaram. E foi dito ao rei de Jericó: Eis que esta noite vieram para cá homens dos filhos de Israel, para espiar a região. E o rei de Jericó enviou a Raabe, dizendo: Apresenta os homens que vieram a ti, os quais entraram na tua casa, pois eles vieram para espiar toda a região. E a mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e assim disse: Vieram homens até mim, mas eu não sabia de onde eles eram. E sucedeu que, na hora do fechamento da porta, quando já estava escuro, que os homens saíram, não sei para onde os homens foram. Persegue-os depressa, porque os alcançarás. Só que ela os havia levado ao telhado da casa e os escondido com caules de linho, os quais ela colocara em ordem sobre o telhado. E os homens os perseguiram no caminho do Jordão até os vaus. E logo que se foram os que perseguiam, eles fecharam a porta. E antes que eles estivessem deitados, ela subiu até eles no telhado, e ela disse aos homens: Eu sei que o Senhor vos deu a terra, e que o seu terror nos sobreveio, e que todos os habitantes da terra desfalecem por causa de vós. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, Seom e Og, aos quais destruístes. Assim que ouvimos estas coisas, derreteu-se o nosso coração, nem restou mais coragem em qualquer dos homens, por causa de vós, pois o Senhor, vosso Deus, Ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Por isso então, rogo-vos, jurai diante de mim pelo Senhor, posto que vos demonstrei bondade, que vós também demonstrareis bondade para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal verdadeiro, e que vós conservais vivo o meu pai, e a minha mãe, e os meus irmãos e as minhas irmãs, e tudo o que eles possuem, e que livrarás da morte as nossas vidas. E os homens lhe responderam: A nossa vida pela sua vida, se vós não falardes deste nosso negócio. E assim será quando o Senhor nos tiver dado a terra. Agiremos com bondade e verdade para contigo. Então ela os desceu por uma corda através da janela, pois a sua casa ficava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide-vos para o monte, para que os perseguidores não vos encontrem, e lá vos escondei por 3 dias, até que tenham retornado os perseguidores, e depois disso podereis seguir o vosso caminho. E os homens lhe disseram: Nós seremos inocentes deste teu juramento que tu nos fizeste jurar. Eis que, quando adentrarmos a terra, tu atarás esta corda de fio escarlate na janela pela qual tu nos desceste, e trarás o teu pai, e a tua mãe, e os teus irmãos, e toda a casa do teu pai para a tua morada. E assim será: quem quer que sair das portas da tua casa para a rua, o seu sangue estará sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes, e todo aquele que estiver contigo na casa, o seu sangue estará sobre a nossa cabeça, se qualquer mão se lançar sobre ele. E caso tu fales deste nosso negócio, então estaremos desobrigados do juramento que tu nos fizeste jurar. E ela disse: Conforme as vossas palavras, assim o seja. E os enviou, e eles partiram. E ela atou a corda escarlate na janela. E eles foram, e chegaram ao monte, e ali permaneceram por 3 dias, até que retornaram os seus perseguidores. E os perseguidores os procuraram ao longo de todo o caminho,
mas não os encontraram. Assim, os 2 homens retornaram e desceram do monte, e atravessaram e vieram até Josué, filho de Num, e lhe contaram todas as coisas que lhes sobrevieram. E eles disseram a Josué: verdadeiramente o Senhor tem entregado nas nossas mãos toda a terra, pois todos os habitantes da região desfalecem diante de nós. E é isso, gente. Chegamos ao final do segundo dia de leitura do livro de Josué e amanhã a gente retorna para a sequência desta leitura. Espero que todos tenham uma excelente noite e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.